Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Chico Rodrigo, nessa série dos 40 hadith. Os 40 hadiths, hoje nós vamos ler o hadith número 5. Esse hadith número 5 é um dos pilares da religião islâmica. É uma balança para a pessoa medir a sua prática religiosa, sem mimimi, hein? Hadith narrado por Aisha, Ummul Mu'minin. Você sabe quem é Aisha, não é? A mãe dos fiéis, a mãe dos crentes, a esposa do mensageiro de Allah. Os fiéis amam Aisha, que a paz seja sobre ela. Ela narrou mais de 2.200 hadiths do profeta Muhammad, Allah, esposa do profeta, meu Deus do céu. E ela faleceu no ano 58 da Hijra, e dizem que ela tinha 60 e poucos anos, 69, quase 70 anos, quando ela faleceu. Ela foi enterrada lá em Medina, num cemitério islâmico ao lado da mesquita do profeta, chamado Al-Baqi'. E quem fez a oração, quem preparou o funeral dela foi o Abu Huraira. Esse hadith da Aisha é tão importante, gente, mas vamos prestar atenção, porque é regra da religião, sem exageros, tá bom? عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حديث البخاري e Muslim. Aisha disse que o mensageiro de Allah disse, man ahdatha, quem inovar, quem criar, quem inventar no nosso assunto, ou seja, na religião, aquilo que não é dele, deve ser rejeitado. E noutra narração que está no Sahih Muslim, quem fizer praticar algo que não é de acordo com a nossa orientação de Allah, deve ser rejeitado. Hadith. Vamos compreender o hadith, para não criar exageros e mal entendimentos. Man ahdatha. A palavra ahdatha significa criar, inventar, fazer aquilo que não tinha antes. Tá bom? Né? Fi amrina hadha. No nosso assunto religioso. Atenção! Assunto religioso. Não vem alguém aqui dizer, Sheikh, não pode usar iPhone porque não tinha iPhone na época do profeta, é invenção. Sheikh, não pode usar caneta 4 cores porque na época do profeta a caneta era uma pena e uma tinta. Isso é invenção. Não pode usar o Wi-Fi nem inteligência artificial porque é invenção. A pessoa que fala isso, ele é um bocó. Chama-se o quê? Um boca aberta. Porque ela não entendeu da vida. É o assunto religioso. Inovação aqui não é inovação tecnológica, não é invenção material que vai ajudar a vida das pessoas. Não é disso. Senão daqui a pouco ele vai dizer, cara, não pode inventar roda, tem que andar a pé. É maluco falar isso, né? É um assunto religioso. Ou seja, a religião, vamos entrar num acordo aqui entre nós. A religião está completa, aí que tá. Vamos fazer certas perguntas aqui. A religião de Deus está completa ou não? Responde. Responda. Está completa. Tá. Se ela está completa por Deus, e seu mensageiro ensinou, precisa alguém modificar, mudar, acrescentar, tirar? Não. Não, óbvio que não. Óbvio que não. Outra pergunta. Tá, para os vestibulandos aqui, para todos nós. Qual era a pergunta? Aquela ação que as pessoas fazem, era possível o profeta de Deus fazer aquilo ou não? Algo impediu o profeta de fazer aquilo? Não. Então por que ele não fez? Porque não é da religião. Esse hadith, cara, ele é a balança das ações. Porque não adianta, eu tenho boa intenção, gente. Tu sabe o ditado. De boa intenção o inferno está cheio. O próprio sábio Ibn Taymiyyah disse, a maior parte das pessoas que cairão no inferno, só cairão no inferno porque erraram o caminho. Eles queriam ir para o paraíso, mas fizeram as coisas erradas, né? Esse hadith significa que não basta a boa intenção. Como assim, Sheikh?
Cara, você entrou nessa religião para seguir, não para inventar modinha. Não para inventar, não, mas decidir, mas chega, eu estou inventando moda, eu estou criando coisa na minha vestimenta, no meu dia a dia, no meu prato, na minha casa. Beleza. Estou falando no quesito religião. Isso chama-se que bid'ah. Bid'ah é inovação. É praticar, fazer, falar, crer, agir dentro do espectro religioso, prático e crença, aquilo que não é dele. Sheikh, mas qual é o problema? Gente, tu pergunta qual é o problema. Você acha que o mensageiro de Allah não transmitiu a mensagem? Você acha que o profeta de Deus ele ocultou algo do Islã? Daí veio 600 anos depois, uma pessoa descobriu e inventou. Tem várias bid'ah. Eu vou entrar em alguns detalhes aí, né? Tem várias bid'ah. Se a pessoa acha que não tem problema em inventar coisas da religião e na crença, a pessoa tem que ver, será que ela é muçulmana mesmo? Será que ela entrou nessa religião para seguir ou para fazer bagunça? Não, peraí. Se não fosse esse hadith e a prática desse hadith, as pessoas iam fazer o que quisessem e falar o que quisessem. E falam ainda. E quando você fala para elas, gente, isso aí não é da religião. Não, não é. Não, você é extremista. Meu Deus do céu. Quando a pessoa vem com esse assunto, encerra, não dá mais. Chama o SAMU para levar ela. Bom. Tá, e se a pessoa praticou algo da religião, a princípio é da religião, mas praticou da forma errada, aí tá. Tem pessoas que existem certas práticas religiosas, porém as pessoas entenderam mal, observaram pessoas erradas fazendo aquilo e acharam que isto é da religião e praticaram errado. É bid'ah. Peraí, vamos separar duas coisas. Falamos que bid'ah é aquilo que não existe, a princípio não existe, não tem. Agora esse tipo de bid'ah é na forma que a pessoa... Um exemplo. Sabemos que quando depois da oração se fala o quê? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wassalamu alaikum. Não é? É. Daí a pessoa pega o livro de Agindo Virtuosos, Laureado Salihin, e descobre o hadith do profeta dizendo as melhores frases é dizer Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Melhor frase, está no hadith. Daí ele pega, se o profeta de Deus falou, a melhor frase é dizer Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Então, em vez de falar Assalamu alaikum, vou falar Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Certo? Errado. Agora você inventou. Como assim? Essa frase, ela é nesse local e não nesse local. Tem muitas coisas erradas que as pessoas fazem que se tornam bid'ah. Sem saber, sem consciência. Por que isso acontece? Por falta de entendimento, falta de compreensão, falta de explicação clara, ou ela copia e vê pessoas que estão equivocadas fazendo. Então, quem inventar, quem introduzir, quem criar algo dentro da religião, considerar isto um ato religioso, a pessoa está inventando. E quem fizer isto deve ser rechaçado, deve ser bloqueado, deve ser não é da prática, não é? A pessoa diz, vamos fazer, o Corão fala, Wadhkurullaha dhikran kathira, o Corão fala, e recorde constantemente de Allah, bastante de Allah. Daí a pessoa diz assim, cara, vamos recordar de Allah, vamos. Então vamos fazer um grupo aqui, vamos fazer um círculo. Já para a recordação de Allah entrar no nosso coração, vamos apagar a luz. Eita! Vamos apagar a luz. Apaga a luz. Agora toca uma harpa e um piano e vamos começar todo mundo falando La ilaha illallah, la ilaha... O que tá fazendo? Zikr. Cara, sei que você é besta. O profeta de Allah fez isso? Não fez, mas... Cala a boca. Mas o quê? Era possível o profeta de Deus fazer isso? Era. E por que ele não fez? Porque não é da religião. Vamos pegar... faleceu alguém importante da história do Islã e vamos começar a chorar, rasgar a roupa, pegar um chicote, se bater, pegar uma faca, cortar a testa, gritar, espernear. Você tá maluco?
Você tá besta? Não, mas qual é o mal? O ato, só você achar que isso não tem problema já é o maior dos problemas. O profeta de Deus fez isso no enterro de alguém? Não. Então por que você faz? Ah, se ele não fez, não quer dizer que não faz. Meu Deus do céu, tu pensa assim? É assim que você pensa? Siga a religião. O Corão fala, só no número 24, se vocês obedecerem o profeta, serão orientados por Allah. Então, meu irmão, minha irmã muçulmana, não caia na conversa das pessoas que dizem que isto faz bem, é bom. Não, se for religioso, se for bom e certo e correto, o profeta, religiosamente dizendo, o profeta de Deus ensinou. Se ele não ensinou, os companheiros que conviveram com ele não fizeram, é porque não tem origem. E atenção, mais uma vez, separe aquilo que não existe a princípio, uma bid'a pura de origem, e separe isto daquilo que a princípio é religioso, mas foi desconfigurado por ignorância. Exemplo, já falei, outro exemplo, por exemplo, fazer salat al-jama'a, oração em grupo na mesquita. Desculpa, fazer oração em grupo. Não tem recompensa maior? Tem. E quando a pessoa entra na mesquita e não reza 2 raka sunnah, chamado tahiyatul masjid, tem. Então tá bom, quando chegar na mesquita, em vez de cada um entre, vamos fazer todo mundo junto. A oração sunnah em grupo é sunnah. A oração de entrar na mesquita é sunnah. Mas esta forma que a pessoa está querendo fazer é bid'a. Então tem bid'a que ela origem, isso é fácil de identificar, e a bid'a que a princípio é, porém a forma que está sendo feita é errado. Aquela pessoa, o sábio diz o seguinte, nenhuma pessoa começa a fazer bid'a sem que antes ela deixe de fazer uma sunnah. Foi perguntado, estou com livros aqui, ó. Eu escutei também o Sheikh Abdulaziz, escutei através da gravação, porque ele faleceu em 99. O Sheikh Bin Baz, rahmatullahi alayhi, ele disse, foi perguntado sobre as bid'a, profeta, o Bin Baz disse, grande sábio do Islã, falei em 1999, ele disse assim, ó, ensine para as pessoas a sunnah. Do jeito que ele falava assim, ó, alimu nas sunnah, anas la ya'lamuna, alim nas, ensina as pessoas a sunnah. As pessoas fazem isso porque elas não sabem como que é a sunnah. Então vocês estudantes ensinem a sunnah na prática. Então muitas pessoas, elas cometem equívocos. E esses bid'a, pode ser bid'a que lhe tira a pessoa do Islã. Bid'a na crença. A pessoa introduz na fé, na crença islâmica aquilo que não é. E daí fere a crença islâmica. Por exemplo, a partir de no ano 400 e pouco, disseram que alguns sábios, algumas autoridades islâmicas, eles têm o poder, olha só, têm o poder dado por Deus de proteger a pessoa se você pedir para a Deus por intermédio dela. Isso é uma bid'a que entra na crença, tira a pessoa do Islã. E tem bid'a nas palavras, que não se fala. Por exemplo, cada vez que a pessoa lê o Corão, Sadaqallahu al-Azim, Sadaqallahu al-Azim significa Deus falou a verdade. E tudo que Deus falou no Corão é verdade. Mas, por acaso, o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, toda vez que lia o Corão para as pessoas, toda vez que as pessoas liam o Corão entre elas terminavam dizendo Sadaqallahu al-Azim? Não. Então, não se fala. Fazer disto uma tradição, daí virou bid'a. Então tem muitas questões aí dentro da religião que nós devemos aprender para não fugir daquilo que é o certo, não escapar, não cair fora daquilo que é o certo ou o correto, conhecido. Outra regra que eu poderia falar sobre a bid'a é aquilo que eu sei que diz o seguinte, né? Quando a pessoa ignora dois tipos. Eu não sei, é um tipo de ignorância, e eu sei e eu não quero saber. A pessoa é punida, mas não pelos humanos, por mais morbidez, doença e cegueira no coração. Todas as pessoas que caem na bid'a pesada, elas só caíram nisto porque elas rejeitaram a sunnah correta. Abdullah ibn Mas'ud, companheiro do profeta de Deus, sallallahu alaihi wasallam, que narrou o hadith número 4 dos 40 hadiths, fala o seguinte: al-iqtisad ou al-iqtisar fi sunnah khayru min ijtihadin fil bid'ah. Ele fala o seguinte: a pessoa fazer o mínimo dentro da sunnah é melhor do que ela se esforçar fazendo
coisa na bid'ah. Aquela pessoa que comete bid'ah, que comete inovação na religião, ela não será recompensada por Allah. Ah, mas a intenção era boa, mas não será recompensada por Deus, porque não está previsto. Imagina você que trabalha como representante comercial, ou trabalha na feira, você mora, eu vou lá para Cuiabá. Eu escolhi Cuiabá porque é outro fuso horário. Eu vou lá, eu saí de São Paulo de ônibus, fui lá para Cuiabá e vou fazer minha promoção, vou vender e não vendi nada. Voltei e falo pro meu chefe, passei o fim de semana viajando, né? Ele cheguei pro meu chefe, olha, agora eu quero minha diária, porque eu gastei de combustível, gastei de pedágio, dormi, eu quero meu dinheiro porque eu trabalhei. E o chefe fala, peraí, quem é que mandou você para Cuiabá trabalhar? Quem é que te mandou fazer isso? Quem é que pediu para você fazer isso? Não vai ganhar recompensa nenhuma. Meus irmãos, minhas irmãs, a bid'ah então era na questão teológica e na questão da jurisprudência, na questão da prática, né? Não confunda bid'ah na prática religiosa, na crença religiosa, com bid'ah nos costumes. Daí as pessoas falam assim, mas é bid'ah nos costumes. Existe bid'ah nos costumes? A maior parte dos sábios diz que não existe bid'ah nos costumes, desde que isso não caracterize o muçulmano, não descaracterize a figura do muçulmano. Daí as pessoas podem dizer, olha, é bid'ah, isso é controverso, as pessoas falam, mas é bid'ah comemorar aniversário, que não é para o profeta. Então é bid'ah em festa de formatura, que não tinha formatura naquela época. Tem as coisas que as pessoas fazem que se torna bid'ah, mas a princípio não é. Mas a forma que ela sai, por exemplo, toda sexta-feira, Juma Mubarak, é como que se fosse quinta para sexta, é sunnah falar Juma Mubarak, Juma sexta-feira abençoada. Gente, não é sunnah falar isto. Mas seja educado, seja consciente, e não seja intransigente, seja um educador, e seja um irmão muçulmano que dá conselho da melhor forma. Imagine o melhor do seu irmão. Se alguém falar para você Juma Mubarak, ele está desejando que para você que tenha uma sexta-feira abençoada, tá? Não briga com a pessoa. A intenção dela, ela vê as outras pessoas fazendo e ela quer fazer, ela quer repetir, porque o conhecimento, o aprendizado é através da reprodução. Você reproduz aquilo que as pessoas fazem. Daí todo mundo fala Juma Mubarak, daí pergunta para a própria pessoa, sabe o que significa Juma Mubarak? Ela fala, não sei, que eu não sei. Significa sexta-feira abençoada. Ai, que legal, Sheikh. Então que você tem uma sexta-feira. Obrigado. Mas, atenção, achar que toda quinta para sexta falar Juma Mubarak é sunnah, não é sunnah. Se você acreditar e fazer dessa forma constante, daí é você, aquilo que é um costume, se tornou uma vida na religião, você introduziu na prática, como fosse uma prática. Então eu não posso desejar para a pessoa um bom fim de semana? Claro que pode. Você pode dizer, cara, bom feriadão, um bom fim de semana, uma boa sexta-feira, boas férias, né? Pode desejar o melhor. Mas se você tomar isso do lado religioso, aí complica, descaracterizou. Então, para finalizar a aula hoje, o profeta de Deus diz: quem inventar, quem inovar, quem acrescentar algo na religião que não faz parte dela, como nós vamos saber se isso faz parte da religião ou não? Então, no Corão, claro, e o profeta de Deus deu o exemplo de isto não é da parte religiosa. Né? Ou quem praticar algo que não é de acordo com o ensinamento do Islã, da Sunnah do seu mensageiro, cometeu bid'ah. E as pessoas cometem por ignorância, por desconhecer outras pessoas, porque é maluquinha mesmo, né? Que Deus nos dê o conhecimento, o entendimento da religião, tá bom? Que Deus nos dê o entendimento, a compreensão da religião, porque as pessoas enchem a boca querendo, elas querem um bem. Eu penso bem dos muçulmanos, elas pensam assim, tudo é bid'ah. Peraí, vamos separar. Esta ação em si, ela não é bid'ah. A forma que a pessoa está fazendo não é bid'ah. Essa ação em si é bid'ah pura. Não tem nem princípio religioso nenhum. Só está na cabeça da pessoa, mas não existe. Então, meus irmãos, o conhecimento da religião, ele nos liberta. O conhecimento religioso nos liberta. E eu vou falar num outro vídeo, numa outra matéria, depois dessa série eu vou preparar, inshallah, sobre olha a palavra, letramento informacional. Achei que está viajando. Estou viajando, sim. Vou falar sobre letramento informacional, que é coisa de bibliotecário. Essa eu não esperava, né? Letramento informacional. Como descobrir se isto é ou não é. E vamos falar desse assunto no próximo
a próxima série, inshallah, e nos acompanhe aqui nesse canal para ficar legal aqui e compartilhe isso aqui e dê o clique aqui que está gostando para que essas informações dos 40 hadiths se espalhem para todo mundo. Bora estudar o quinto hadith. Salam alaikum. É o quinto hadith.